Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe está acompanhando o ensino, quem sabe está acompanhando o estudo. Nós estamos estudando as epístolas de Timóteo, nós estamos estudando a segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, o último capítulo. Nós estamos no versículo 4. A gente vai estudar toda a carta do capítulo 4, depois a gente vai voltar para a primeira carta, vamos até o capítulo 6. Vamos estudar o livro de Timóteo. Então nós estamos no capítulo 4 e eu disse que dentro do livro de Timóteo, no capítulo 4, sempre quando tiver ensino aqui, estudo, eu vou ensinar versículo por versículo, através do Espírito Santo. Extrair um conteúdo dentro do versículo para a nossa vida. Amém? Dentro do livro, dentro do capítulo 4 da 2 Timóteo, um conteúdo para a nossa vida. Entendeu? Tirar dádivas dentro do conteúdo bíblico para a nossa vida. Sem teologia. Sem teologia, estudo que você estuda na faculdade. Mas sim o estudo de Deus, a sabedoria de Deus, a revelação de Deus para nós, para a nossa vida. É isso que precisamos. Estudo simples. Entendeu? Estudo simples. Porque hoje está complicado. Se tu trazer um estudo mesmo bem aprofundado, as pessoas não vão entender, porque está complicado. Então eu não vou demorar muito, não vou me ater também, ficar falando muito. A gente vai estudar, nós estamos no estudo, no ensino, e hoje nós estamos no versículo 4. Eu já expliquei, se você entrar lá no YouTube, você vai ver que eu expliquei capítulo 1, você vai ver que eu expliquei o versículo 1, o versículo 2, o versículo 3, que foi a última mensagem, e agora nós vamos para o capítulo 4. Nós vamos para o versículo 4. Estou batendo nessa tecla do capítulo 4, porque é o capítulo 4, né? 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, versículo 4. Depois nós vamos para o versículo 5. E nós vamos terminar até o final do livro, entendeu? A partida dele, as conclusões finais, nós vamos até lá, entendeu? Então é bom você acompanhar. De antemão, você que vai ouvir a mensagem, esse ensino revelado da parte de Deus, você curte, comente, compartilhe e a priori se inscreva no canal. Se inscreva no nosso canal para mais vídeos. Curte, comente, compartilhe, porque esse conteúdo é conteúdo bíblico. Conteúdo para a nossa vida, conteúdo para a nossa alma. Então, nós estamos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1, que é uma instrução para Timóteo, o filho do apóstolo Paulo na fé. Paulo, ele está dando uma instrução e Paulo está prevendo a sua morte. Logo alguém que tem um filho, logo alguém, se tratando do apóstolo Paulo, tem um discípulo, logo alguém que tem um aluno, mas também se tratando pelo âmbito de filiação humana, de paternidade humana. Como assim, pastor Leandro? Um pai e um filho, ou seja, eu tenho meu pai e eu sou o filho. Você tem um pai, entendeu? Você tem um pai e você é filho. Ou de repente você que está ouvindo, você é um pai e você tem um filho. E assim sucessivamente. Então a paternidade e filiação. Filiação vai se acoplar tanto pai e mãe. Entendeu? Você é filho do teu pai e filho da tua mãe. Então, antes de o pai e a mãe, principalmente pessoas que têm dinheiro, antes de o pai e a mãe, pobre não esquenta muito cabeça com isso. Quem é humilde não esquenta cabeça com isso. Os que esquentam mais a cabeça com isso, os filhos, principalmente os pais, pessoas que têm dinheiro. O que eles fazem, pastor Leandro? Antes da morte, eles prevêem a morte, sabe que mais cedo ou mais tarde eles podem morrer. Então eles fazem um inventário ou procuram um advogado para poder fazer os documentos, para poder
repartir ou partir a herança, vai dividir a herança ou deixar a herança para os filhos. Procura um advogado, faz um documento, porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde, ou ela, a mãe no caso, ou o pai, sabe que mais cedo ou mais tarde vai morrer e vai deixar uma herança para o seu filho, para eles não ficar brigando. Filhos, quando tem muitos filhos, até mais de um. Então o pai tem essa preocupação, quem tem condição no âmbito, eu estou falando no âmbito humano, ser humano, entendeu? Eu vou uma linguagem material para vocês entenderem, uma explicação, depois eu entro numa linguagem espiritual dentro do texto aqui, para a gente entender. Então, o pai tem essa preocupação, ele está prevendo que pode, porque nós nascemos, crescemos e vamos morrer. Assim também o conteúdo também o estudo que a gente aprendeu na escola, que a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Assim também a planta, nasce, cresce, reproduz e morre, porque a planta não vai durar eternamente. A planta não dura eternamente. Ela dura bastante tempo, dependendo, mas ela não dura eternamente. Então, o pai, no caso ali, ele está prevendo que porventura, ninguém nasceu para semente, que porventura ele vai vir a óbito um dia. Um futuro presente, entendeu? Um futuro distante ou um presente rápido, mas ele sabe que ele vai partir. Então ele deixa a escritura, ele deixa um testamento escrito para os filhos quando ele morrer. Então aqui no caso é um pai espiritual com um filho também espiritual. E no capítulo 4 aqui, Paulo está prevendo a morte dele, sabe que ele vai morrer, porque ele está dentro de uma prisão, ele está no ápice de perseguição, no ápice de sofrimento, no ápice de dor, no ápice de melancolia, porque tudo isso o apóstolo Paulo estava passando, porque ele está preso ali pelo evangelho, ele está preso por causa do reino, ele está preso por falar a verdade, ele está preso por manter a sua conduta intacta diante de Deus, já está sabendo que a coroa dele está reservada. Então vai ter um diálogo do pai para com o filho, porque ele está prevendo a morte, o apóstolo Paulo está prevendo a morte, então ele vai ter um diálogo com o filho de ensinamento. Por que essa preocupação do apóstolo Paulo para Timóteo? Por que essa preocupação do apóstolo Paulo para Timóteo? Essa preocupação do apóstolo Paulo para Timóteo é que Timóteo, ele está aprendendo. Timóteo, Paulo fala que desde a meninice ele aprende as Santa Escritura, mas agora ele tem também um mentor. Ele está aprendendo com o apóstolo Paulo e ele tem chamada. O apóstolo Paulo entende que ele tem chamada. Então o apóstolo Paulo, ele vai passar o bastão, ele vai passar o cajado para Timóteo, porque Timóteo não somente ele conhece, está aprendendo, mas ele tem chamada de pastor, ele tem chamada para o ministério. Então Paulo, antes de ele morrer, porque ele prevê a morte, ele vai dar uma instrução para Timóteo, contando praticamente a experiência dele. Timóteo, eu creio que Timóteo ali, eu estou sentindo a presença de Deus, eu creio que Timóteo ali, nesse fato, o apóstolo Paulo, ele está enclausurado, verdadeiramente preso mesmo numa cadeia. Então ele está escrevendo uma carta para Timóteo. Imagina Timóteo lendo essa carta com a dor e com a melancolia, com a dor, com o sofrimento. Imagina ele lendo essa carta sabendo que o seu mentor vai morrer. Ele está preso e enviaria uma carta. Hoje tem alguns lugares, alguém está preso, você sabe muito bem o que eu estou falando, tem alguns lugares que permite telefone. Alguns lugares permite telefone. Você manda um zap para a pessoa, quando você pode pegar o telefone, não é sempre que pode pegar. Você manda um zap, você explica, tal. Você pode ligar na câmera, não sei, no vídeo. Mas na época do apóstolo Paulo não tinha isso. Só por meio de carta. Imagina quando Timóteo recebe essa carta. Entendeu? Recebe essa carta. Eu creio que Timóteo foi visitar ele e pegou essa carta. Mas essa carta foi enviada, mas foi para Timóteo. Ele vai ver tudo o que está acontecendo. Então, uma instrução. Imagina para o filho, um filho verdadeiro,
O filho que ama o pai, sabia que o pai vai falecer e vai falecer pelo evangelho. Mas Paulo não está falando para ele que o evangelho é ruim. Paulo não está falando para ele que o evangelho é péssimo. Paulo não está falando para ele que quem vive do evangelho é um derrotado. Paulo fala para ele que essas perseguições que ele sofreu, você vai ver até na epístola, no capítulo número 3, que ele vai dizer das perseguições a partir do versículo número 10, que ele está sofrendo perseguição por causa do evangelho de Deus, e isso vale a pena para os crentes verdadeiros sofrer pelo evangelho as marcas de Cristo intrínseca dentro de nós. Então ele não está falando que o evangelho é ruim, mas ele está falando de pessoas ruins que podem se infiltrar dentro do evangelho, coisas ruins, consequências ruins, situações adversas, situações que nos deixam tristes, situações que muitas das vezes a gente pensa em parar e desistir, que pode vir a acontecer, mas Paulo não dá uma ênfase para ele desistir e parar. Ele vai falar que o evangelho não é brincadeira, ele vai ensinar. Por que ele está falando isso, pastor Leandro? Porque Timóteo vai ser o sucessor dele. Timóteo vai dar continuidade. E assim ele foi pastor em Éfeso. O Tito foi em Creta, ele foi em Éfeso e em alguns lugares. O Timóteo aqui. Mas aí o apóstolo Paulo, eu creio que o Timóteo, quando recebeu essa carta, virou uma chave no ministério dele. Essa chave aqui poderia ser virada para a morte, mas essa chave aqui virou para o bem. Imagina quando ele recebe essa carta. Imagina quando o Timóteo recebe essa carta, virou uma chave. Ah, meu Deus, quem sabe o Timóteo está falando, eu já estou querendo parar. Só que quem tem chamado verdadeiramente não para. Aí Deus vai usar alguém, vai usar teu líder, vai usar alguém para falar, não, você não pode parar, você tem uma obra. Então, de repente, Timóteo estava pensando até desistir. Aí chega essa carta na mão dele, Deus me escolheu. O meu mentor, o meu pastor, o meu ensinador, o apóstolo Paulo, está sofrendo isso tudo. E ele está me encorajando. Mas eu estou de contrapartida, eu estou na tristeza porque ele falou que ele vai morrer. Nós vamos chegar até essa parte. Mas ele vai instruir do versículo de número 1. Se você for lá no YouTube, você vai ver o versículo de número 2, versículo de número 3, quando chega no versículo 4. Que é aqui onde a gente vai começar a ensinar e já encerrar. Eu estou abrindo tua memória. Eu estou te alertando no conteúdo do céu e algo que está acontecendo na terra. Estava acontecendo na época do apóstolo Paulo, estava acontecendo na época de Timóteo, que o evangelho não é brincadeira, o evangelho não é oba-oba. Mas Paulo poderia reclamar desde agora, preguei, não consegui nada, estou destruído e derrotado, não vou ter recompensa nenhuma. Não vou ter recompensa nenhuma, ele não fala isso. Ele fala que ele vai morrer, está sendo oferecido como uma expressão de sacrifício. O tempo da partida dele está próximo. Ele combateu um bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Agora eu só estou citando, eu não estou explicando versículo por versículo. Guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está reservada a mim, não somente a mim, não somente a Paulo, não somente a Timóteo, mas todos aqueles que amam e aguardam a sua vinda. Então o evangelho ele tem luta, prova, dificuldade, intempéries, perseguições, pessoas lutando contra, pessoas desejando mal, pessoas que tu ajudou a te trair. Você vai ver versículo 14, você vai ver versículo 9, você vai ver versículo 11, entendeu? Você vai ver versículo 14, que um homem lá que estava com o apóstolo Paulo, você vai ver Demas, que abandonou ele para ficar no mundo, abandonou ele. Tudo que Paulo ensinou caiu por ladeira abaixo. Imagina você ensinar 10 anos uma pessoa, a pessoa está contigo ali, daqui a pouco a pessoa, além de não reconhecer o que você fez por ela, abandona Jesus. Isso bate uma tristeza. Prefere viver no mundo do que viver no evangelho, prefere viver no mundo do que te ajudar a fazer a obra, sendo que você estendeu amor para essa pessoa. Um tal de Alexandre Latoeiro, no versículo de número 14, causou muitos males
o apóstolo Paulo. Demas resistiu à palavra, tá entendendo? Então isso tudo que acontece no evangelho, mas só que esse evangelho verdadeiro também tem uma recompensa. Aí ele não fala para Timóteo: eu estou destruído, derrotado, não se recebi nenhum centavo, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Às vezes a gente fala isso, né? Pô, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, maior luta, maior prova, tal. O apóstolo Paulo fala com ele: eu combati um bom combate. Eu quero que você combate também, você vai ser pastor também. O que eu estou passando na minha vida, porventura você pode passar também. Mas ele falou: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu guardei a fé. Timóteo, você não pode desanimar. Eu guardei a fé. Eu guardando a fé, a coroa da justiça está preparada para mim. Paulo está querendo dizer: aqui na terra tem muita injustiça. Aqui na terra tem muitas pessoas que te odeiam. Aqui na terra tem muitas pessoas que vai torcer contra a tua bênção, teu milagre e a tua vitória. Mas tem um Deus que vai te assistir. Tem um Deus que vai te ouvir. Tem um Deus que vai na tua frente. Tem um Deus que vai te honrar. Como de contrapartida é o versículo de número 4, que é o cerne da mensagem, ou do ensino, do estudo, versículo 4. Aqui eu começo já a ensinar e terminar. Ele ensina no versículo 1, ele ensina no versículo 2, ele ensina no versículo 3, ele ensina no versículo 4. Para quê, pastor Leandro? Porque ele vai ser o pastor, e isso está acontecendo dentro de Israel. Isso está acontecendo dentro da igreja, porque aconteceu com o apóstolo Paulo. Um pastor verdadeiro, ele não pode. E o Timóteo, ele não é novo convertido nessa época. Timóteo já tem uma história com Deus, porque ele é desde pequeno, porque a avó dele e a mãe dele era cristão. Entendeu? A mãe dele, Eunice, e a avó dele, Lloyd. A mãe dele, Eunice, e a avó dele, Lloyd. A mãe dele, Eunice, e a avó dele, Lloyd. Levava ele para a igreja desde pequeno. Até circuncidar ele, para o apóstolo Paulo teve que circuncidar, porque ele não era circuncidado. Circuncidar era uma aliança que eles faziam na época, que era aliança até lá no tempo atrás de Abraão. Mas que é isso, pastor? Ele está andando com o apóstolo Paulo agora, não está na graça? Sim. Mas porque o pai dele era grego, então se Timóteo estivesse andando com ele, ia parecer que seria aleatório. Não poderia, não, você não pode, é judeu, entendeu? Grego, para andar certinho, você tem que fazer aliança. Então, alguém ia julgar o apóstolo Paulo porque estava andando com Timóteo. Então, Paulo circuncidou ele, fez aliança. Aliança com Cristo. Aparentemente os judeus, ou seja, quando você aceita Jesus, você está fazendo uma aliança, o pastor está fazendo uma aliança, ele é membro aqui da igreja, ele já está pregando. Ou seja, tipo uma apresentação hoje no nosso dia, século XXI, tipo uma apresentação. Hoje o fulano é fulano, o pastor é a pastora, o pastor é a missionária, vieram de outro ministério, de outro campo e agora vai congregar aqui, é uma apresentação. Ou seja, é uma aliança ali, aliança com Deus já tem, aliança ali com a igreja, mais ou menos isso, para você entender. Então circuncidou. Então Timóteo não é um garotinho. Timóteo já é um jovem que tem experiência. Ele é desde novo. A mãe dele, a avó dele, criou ele na santa doutrina. Então ele está falando isso porque aconteceu com o pai dele na fé, com o apóstolo Paulo. E porventura ele vai dirigir o culto, vai dirigir a igreja. Vai ter pessoa ao seu cuidado. A Bíblia não dá uma ênfase à terceira epístola de Timóteo, não. É só a segunda carta que Paulo escreve para Timóteo, 2 cartas, não escreve 3. Depois, no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo morre, e antes disso Timóteo recebe a carta, eu creio que, passado um tempo, quando ele está dirigindo a igreja, porque isso era a finalidade do reino do céu, a finalidade de Deus na vida de Timóteo, e o qual também o apóstolo Paulo já sabia que ele tinha um chamado. Então, o pastor, verdadeiramente, ele não vai passar a mão nas coisas que verdadeiramente está dentro da igreja, inserido dentro da igreja, e muitas das vezes no bastidores, porque o bastidores é feio. Então Timóteo tem que saber, o bastidor é feio. A igreja tem muito picareta, tem isso, tem aquilo, tem mentira, tem hipocrisia, tem falsidade, mas olha para Cristo, faz a obra. Ele fala, como teu ministério, faz a obra de um evangelista, porque eu vou morrer. Está tudo dentro do texto e a gente vai chegar lá.
Disso, no versículo de número 4, olha só o que fala. A gente vai encerrar agora. Olha o que ele fala. Ele está falando para Timóteo. É uma carta pastoral, de pastor para ovelha. Ele fala: e desviarão os ouvidos da verdade. E voltando a fábulas. Eu paro aqui para a gente encerrar. Ou seja, Timóteo, eles vão desviar o ouvido da verdade. Eles vão desviar o ouvido da palavra. Eles vão desviar o ouvido da doutrina. Que é o que, pastor Leandro? Ensinamento. Eles vão desviar o ouvido da verdade. Eles vão voltar à fábula. O que é fábula? É história. Você já reparou se que alguém entra numa live de TikTok ou outra rede social, ou alguém vai pregar na igreja, ele prega história. Tem gente que está contando, como é que é o nome agora, mas eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Tá aparecendo isso muito no YouTube. Parece muito isso no YouTube. Entendeu? Eu vou lembrar. Então as pessoas, elas gostam de história. Tem gente que vai pregar na igreja, ele conta a vida dele, ele conta a vida dos outros. Ou ele fica contando história. Mas ele não conta da palavra de Deus. Ele não fala da palavra de Deus. Isso daqui também dá uma tônica que pessoas que estão dentro da igreja afastado do Senhor. Eu vou repetir de novo. Paulo está querendo dizer, Timóteo, isso aconteceu no meu tempo, vai acontecer isso dentro da tua congregação. Pode vir acontecer isso dentro da tua congregação. Pode vir acontecer isso onde você está. O que, pastor Paulo? Eles vão desviar o ouvido da palavra. Eles vão desviar o ouvido da verdade. Eles vão desviar o ouvido da sã doutrina. Eles vão desviar o ouvido do foco. Eles vão desviar o ouvido do alvo, que é Jesus. E olhando nós para ele, e olhando nós para o alvo, que é Jesus, do prêmio da soberana vocação. Olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Logo, Cristo é a Bíblia, é a palavra, e a palavra é Cristo. E Paulo está dizendo para Timóteo que eles vão desviar a verdade de Cristo. Eles vão desviar o ouvido da palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, palavra, Bíblia, verdade. E Paulo está querendo dizer, eles vão desviar o ouvido da verdade. Logo, se eu não estou na palavra, que é a verdade, eu estou na mentira. Logo, eu estou na mentira, eu estou desviado dentro da igreja. Porque Paulo seria um pastor. Então, o que eu tenho que fazer, pastor Leandro? Eu tenho que aprender. Ah, mas eu não sou liderança, você que pensa. Ah, mas eu não tenho chamado, você que pensa. Não pode estar adiantando agora. Não pode você estar exercendo agora. Não pode você estar fazendo agora. Não pode você estar executando agora. Mas você tem um chamado. Só que a luta, as provas, dificuldades, intempéries, você não entende. Por quê? Vou largar Jesus. Por que estamos passando por isso? Então, antes de acontecer isso, você tem uma instrução do teu pastor, tem uma instrução da Bíblia, tem uma instrução do Leandro, do pastor Leandro. Você tem uma instrução dentro da Bíblia. Timóteo também teve a instrução. Timóteo não pegou aquela carta e ficou reclamando, murmurando, xingando. Quem é esse cara para mandar essa carta para mim? Quem é esse homem para mandar essa carta para mim? Não, eu vou desistir não, porque Timóteo está entendendo o ministério. É duro, é doloroso, é prova, é luta. Só tenho isso de dizer. Você foi chamado. Você foi escolhido. Você foi chamado, você foi escolhido, independente de qualquer coisa. É o tema da mensagem. Você foi chamado, você foi escolhido, independente de qualquer coisa. Ele está falando, Timóteo, eles vão desviar o ouvido da verdade e eles vão voltar à fábula. Eles vão voltar à história do mundo. A fábula é história. Conto. Eles vão desviar o ouvido da palavra, do foco. Ou seja, Timóteo, vai ter gente dentro da igreja fora da palavra, dentro da igreja fora da Bíblia, dentro da igreja sem ter Cristo no coração, dentro da igreja fora
da minha presença. Porque eles saem dali, eles saem xingando palavrão, eles saem contando fábula, eles sentam na roda dos escarnecedores. Pode acontecer isso, Timóteo, dentro da tua congregação, dentro do teu ministério, pode vir acontecer isso. Então ele fala, eles vão desviar, vai ter homens assim que vai desviar o ouvido da verdade. Eu sou a verdade. Jesus falou, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Ele é a verdade. Então, logo quando alguém se desvia da palavra, está se desviando de Jesus. Logo alguém não quer ouvir a palavra, está se desviando de Jesus. Logo alguém não quer obedecer a palavra, está se desviando de Jesus. Por que, pastor Leandro? Porque eu acabei de ler agora para você, ele é a verdade, conhecereis a verdade. Jesus está querendo dizer o quê? Conhecereis a mim e eu vou te libertar. Conhecereis a palavra, conhecereis a verdade vos libertará. E quem não conhece a palavra, e quem não ouve a palavra, e quem se desvia da palavra, não está liberto. Logo, não está liberto, vai para onde? Quem fala, Timóteo, isso pode acontecer, você que tem que permanecer de pé. Eles vão desviar o ouvido da verdade e vão voltar à fábula. Então você vai ver que pessoas do lado de fora não vai querer ouvir a palavra. Ele está querendo dizer isso para Timóteo. Pessoas do lado de fora não vai querer ouvir a palavra, desviou o ouvido da verdade. A palavra está sendo pregada. Ali tem um culto ao ar livre. Estou falando para descrente. Pessoa que não aceitou Jesus ainda. Isso aqui é a cura para ser tanto para a pessoa que não aceitou Jesus, como o pai discípulo que está ouvindo, que está aprendendo para poder ensinar. Vamos passar ali. Não, ali está pregando a palavra de Deus. Vamos para outro lugar. Desviou o ouvido da verdade. A verdade está aqui, ó, passou de largo. Igual aqueles homens que viram aquele homem lá caído no chão. Só o bom samaritano que passou e cuidou daquele homem. Ele está vivendo a verdade, cuidar dos órfãos e da viúva. Os outros, sacerdote levita que passou de largo. Está na fábula, está na mentira, está na hipocrisia, está dentro da igreja, mas na mentira, na hipocrisia. Então Jesus é a verdade. Alguém está se desviando da verdade, voltando à fábula. Eu prefiro ficar escutando fábula. Eu prefiro ficar escutando coisa errada do que ficar ouvindo a verdade. Timóteo, isso pode vir a acontecer. Eles vão desviar o ouvido da verdade. Você sabe muito bem que a verdade hoje está parecendo mentira e a mentira está parecendo verdade. Só disso daí, vocês vão ver que o homem, primeira verdade, verdade de Deus, verdade bíblica e verdade do ser humano, verdade de Deus, verdade bíblica, que é Jesus, e verdade do ser humano, que é íntegro diante de Deus. Alguém se desvia de Deus, não quer ouvir, alguém se desvia da Bíblia, alguém mente contra a Bíblia e alguém mente contra o ser humano verdadeiro, contra o ser humano que está fazendo a obra, a vontade de Deus. É isso que Paulo está querendo ensinar para mim e para você. Jesus quer ensinar para mim e para você. O Espírito Santo quer ensinar para mim e para você que isso pode vir a acontecer no nosso meio, como poderia acontecer aonde Timóteo seria líder, aonde Timóteo passaria, aonde Timóteo seria pastor. Eles vão voltar à fábula, vão preferir a fábula, as conversas. Está dentro da igreja, mas não quer ouvir a verdade, não quer se converter. Mas eu e você, como a gente tem um chamado, é por isso que você sofre, por isso que você é instruído, por isso que alguém bate na mesma tecla. Por que a pessoa está batendo na mesma tecla? Você é crente, você vai ser crente, você vai ter chamado, você vai ter chamado, não, você tem ministério, você tem vocação. Por que bate na mesma tecla? Para você mudar, porque você tem um chamado. Então você tem que aprender para poder ensinar. Amém? Depois nós vamos para o versículo 5. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.